Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Esta é a Tarde Política na Rádio Observador. Nesta hora, das 6, depois do jornal, temos E o Vencedor é. À Judite França vai juntar-se o Anselmo Crespo. Judite, qual é o grande tema desta edição? Ora, vamos falar dos médicos tarefeiros, ainda do Orçamento do Estado para 2026, já que a entrega de propostas de alteração termina hoje, e ainda de presidenciais, com destaque para o artigo de opinião de Cavaco Silva, aqui no Observador, que declarou apoio a Luís Marques Mendes e deixou duras críticas a Henrique Gouveia Melo. E o Vencedor chega depois do Jornal das 6. Vanessa Cruz, quais são os grandes temas em destaque? O subsídio de refeição, que não vai aumentar no próximo ano, mas em 2027 o Governo propõe um aumento de 10 cêntimos. O Ministro das Finanças considera que é justo. Há ainda, nesta edição, uma denúncia de 30 médicos da urgência do Hospital Amadora Sintra. Falam numa situação insustentável neste serviço, que no último fim de semana teve mais de 24 horas de espera por parte dos utentes para serem atendidos. E na hora das 7 vamos ter Fora do Baralho. Quanto ao estado do tempo e a temperaturas para este fim de semana, podemos esperar nuvens, mas sem chuva, com temperaturas um nadinha mais frescas, não vão passar dos 20 de máxima. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a Tarde Política da Rádio Observador. Arranca o Jornal das 6. O Ministro das Finanças, Vanessa Cruz, considera que o aumento de 10 cêntimos no subsídio de refeição para 2027 é justo. Essa subida está a ser negociada com os sindicatos, sendo que para 2026, para o próximo ano, 0 aumentos no subsídio de refeição, só mesmo de salários. Joaquim Miranda Sarmento defendeu a proposta do Governo para o ano seguinte, para 2027, mas primeiro ouviu esta pergunta do deputado do PCP, Alfredo Maia. Senhor Ministro, certamente que sabe bem quanto é que custa um pão biju e que é de pelo menos 11 cêntimos, em alguns sítios é mais caro. Eu tenho que perguntar-lhe, Sr. Ministro, se não considera ofensivo propor aos trabalhadores da administração pública um aumento em 10 cêntimos do seu subsídio de alimentação para 2027. O Ministro não respondeu quanto costuma custar o pão, mas face à falta de aumentos nos últimos 3 anos no subsídio de refeição, Miranda Sarmento diz que é preciso pôr em perspectiva esta proposta do Governo. Sr. Deputado, há pelo menos 3 anos que o subsídio de refeição não é aumentado. A subida do subsídio de refeição foi um pedido dos sindicatos. Nós estamos a negociar com as 3 estruturas sindicais que representam a administração pública. Em todo o caso, estamos a falar de um aumento de 2,5%, que é preciso pôr as coisas em perspectiva. Estamos a falar de um aumento de 2,5% depois de pelo menos 3 anos em que não houve aumento. O deputado comunista Alfredo Maia respondeu depois ao Ministro das Finanças com ironia, disse que não sabe que jantar é que vão fazer os portugueses para celebrar esse aumento de 10 cêntimos. E desta audição no Parlamento fica ainda um aviso do Ministro das Finanças sobre as portagens. É contra qualquer eliminação de portagens. Um aviso para o PS e para o Chega, a julgar pelo que aconteceu no Orçamento do Estado passado. Para 2026, os socialistas querem isentar os residentes do Alentejo de pagar portagens na A6 e no troço da A2, que serve a região. O Ministro das Finanças defende o princípio do utilizador-pagador. Eu oponho-me a qualquer eliminação de portagens. O Partido Socialista, na anterior legislatura, decidiu fazê-lo, em acordo com o Chega, para um conjunto de autoestradas, não cuidando que são os impostos todos que estão a pagar esses cerca de 200 milhões de euros que custam anualmente o fim dessas portagens.
Miranda Sarmento lembra que as parcerias público-privadas nas autoestradas foram feitas nos governos de António Guterres e de José Sócrates e enfatiza mais uma vez que a margem orçamental é curta no próximo ano para o país conseguir um excedente de 0,1%. Por isso, diz o Ministro, é preciso fazer escolhas. E quanto aos impostos devidos pela EDP ao Estado, de acordo com o Ministério Público, sobre isso, o que diz afinal o Ministro? Diz que é a autoridade tributária e não o Ministério que tem a tarefa de cobrar impostos. Está aqui em causa a venda de 6 barragens aos franceses da Engie. O Ministério Público considera que o Estado tem a haver 335 milhões de euros em vários impostos. O Ministro das Finanças diz que se eventualmente esse pagamento tiver lugar, espera que ninguém no Parlamento se lembre de financiar despesa estrutural com receita que entra nos cofres só uma vez. O Bloco de Esquerda quer que seja criado um fundo com esses impostos da EDP para compensar os municípios das 6 barragens vendidas. 30 médicos da Urgência Geral do Hospital Amadora Sintra denunciaram, entretanto, o que chamam uma situação insustentável no serviço. Escalas deficitárias que não cumprem os rácios de segurança, equipas reduzidas e com elementos pouco diferenciados, tempos de espera inaceitáveis e condições de trabalho que colocam em causa a prestação de cuidados. É o que diz este grupo de 30 médicos. No último fim de semana foi notícia que o tempo de espera na urgência do Amadora Sintra ultrapassou as 24 horas. O Sindicato dos Médicos da Zona Sul adianta que a equipa das urgências foi obrigada a dar apoio a cerca de 300 camas de internamento espalhadas pelo hospital, incluindo unidades de cuidados intermédios. Este alerta está também numa carta enviada ao bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes. E temos de falar de presidenciais, porque Henrique Gouveia Melo responde a Cavaco Silva, diz que o mundo em que o antigo presidente exerceu funções, esse mundo mudou. Cavaco Silva declara num artigo de opinião publicado hoje no Observador apoio ao candidato apoiado pelo PSD, Luís Marques Mendes, pelo que diz ser a experiência política e o bom senso, e critica Gouveia Melo. Não tem dúvidas Cavaco Silva que o almirante será um mau presidente da República e até que Portugal pode enfrentar um risco de instabilidade caso venha a ser eleito. Gouveia Melo reage desta forma. O senhor presidente, ou ex-presidente Cavaco Silva, fez-me um grande elogio. Eu fico muito agradecido. E esse elogio é considerar-me o maior perigo para o seu protegido. E só isso já é um elogio. Também defende Gouveia Melo que a presidência não deve ser partidarizária nem funcionar como se fosse uma espécie de monarquia. Não acho que haja um processo dinástico em política. Não acho que haja um processo de castas ou oligarquias políticas. E não acho que a presidência deva ser partidarizada. Nós estamos num mundo completamente diferente da qual o professor Cavaco Silva enfrentou enquanto Primeiro-Ministro e enquanto Presidente da República. O mundo mudou muito. Henrique Gouveia Melo, à margem da Conferência Portugal que Produz, com 5 candidatos presidenciais no Museu de Serralves, no Porto. Conferência organizada pelo ECO, onde esteve também Luís Marques Mendes, que, por outro lado, agradece o artigo de opinião de Cavaco Silva. Muito satisfeito. Diz até que não sabia que o antigo chefe de Estado iria escrever este texto e apoiá-lo. Foi uma surpresa, mas fico satisfeito, porque Cavaco Silva não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que tem muita experiência da função presidencial e foi, do meu ponto de vista, o melhor primeiro-ministro da democracia portuguesa. E, portanto, evidentemente que é um apoio que me sensibiliza e que eu agradeço profundamente. Também João Coutinho Figueiredo, André Ventura e António José Seguro marcaram presença nesta conferência no Porto. E Vanessa Cruz, um militante do Chega, pede a abertura de um inquérito do Ministério Público ao partido e aos dirigentes nacionais. Trata-se de Gregório Teixeira, é afiliado no Chega desde o ano da fundação. Considera que os dirigentes atuais não têm legitimidade legal para exercer funções, tendo em conta que as eleições internas foram invalidadas pelo Tribunal Constitucional. Este militante pede a adoção de medidas coercivas adequadas, como a perda imediata de funções dos dirigentes, é o que está a noticiar a agência Lusa. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 7 de novembro. Atenção a quem circula de carro no Porto. Os túneis da cidade vão ter obras de manutenção entre a próxima quarta-feira, dia 12 de novembro, e o dia 10 de dezembro, é quase um mês. O trânsito vai estar condicionado, o aviso é da Câmara. Operação Influencer, o Procurador-Geral da República explica que o recurso interposto por um dos arguidos no Tribunal da Relação está a impedir que o processo avance. Faz agora 2 anos que a investigação começou e ainda há 3 arguidos que nem sequer foram ouvidos e e-mails ainda por abrir, ao que revela o Jornal
República, o Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, justifica a demora com o facto de o recurso ainda estar a ser apreciado pelo Tribunal da Relação. A Presidente da Iniciativa Liberal diz que está a defender a democracia ao retirar a confiança política à vereadora eleita pela IEL em Sintra, que aceitou integrar o Executivo Municipal com o Chega. A Comissão Executiva da Iniciativa Liberal deliberou o mês passado que não iria aceitar esse cenário em autarquia nenhuma, mas em Sintra, Eunice Baeta não acatou a ordem. Vai estar ao lado da governação do social-democrata Marco Almeida e de 2 vereadores com pelouros do Chega. Moscovo e Kiev chegaram a acordo para um cessar-fogo localizado para reparar a central nuclear de Zaporizhia. A ideia é haver reparações para evitar um eventual acidente nuclear. E Donald Trump já está reunido com Viktor Orbán na Casa Branca. Quando recebeu o primeiro-ministro húngaro, o presidente norte-americano disse, para os jornalistas ouvirem, que Orbán é um grande líder. O primeiro-ministro da Hungria tem-se oposto à Comissão Europeia no que toca a decisões sobre a Ucrânia. Grammy, do ano que vem. Kendrick Lamar é o músico com mais nomeações, 9, álbum do ano, música e gravação do ano estão entre essas nomeações. Destaca-se também Bad Bunny, Lady Gaga, que concorre em 7 categorias. Swag, de Justin Bieber, está também nomeado para melhor álbum do ano. Ainda na música, já está cá fora o novo álbum de Rosalía. E não se fala de outra coisa. Ainda te lembras de mim? Ainda sabes de onde eu vi? Que sou esta que aqui estou. Saiu hoje. Está a ser considerado uma obra espiritual. Foi inspirado na vida das freiras, ao que parece algo que sempre fascinou Rosalía. E esta canção em particular que estamos a ouvir é uma canção em que Rosalía canta com Carminho. Sim, a música chama-se Memória, é cantada em português, como já percebemos, Rosalía a cantar na língua de Camões e também em espanhol. E há outras convidadas, como Estrela Morente, Sílvia Pérez Cruz, enfim, há um desfile de vedetas neste novo álbum. E Carminho revelou que convidou Rosalía para cantar esta música. Ela gostou tanto que quis integrá-la no novo álbum, para além do espanhol. E de se aventurar no português, Rosalía foi ainda mais longe, cantou em italiano, alemão e mandarim. É mesmo um álbum muito interessante e a Rosalía tem esta voz incrível e canta nesses 13 idiomas, não é? É uma verdadeira poliglota, podemos dizer, Ricardo. Lux é uma combinação entre música popular, erudita, eletrónica, experimental e tem também flamenco. É o 4º álbum de Rosalía. Ficamos aqui um bocadinho até ao fim deste Jornal das 6. Onde cresci, amei, com quem vivi e me dei, ou se algo eu pus fim. Será que tu me conheces? Que o tempo passa e não esqueces quem eu fui, sou enfim. Oh, meu doce coração, diz-me se sabes ou não, ainda te lembras de mim. Siempre que me acuerdo de algo, siempre lo recuerdo un poco diferente. Y sea como sea ese recuerdo, siempre es verdad.